Fala galera do É Pelo Flu 1902, é isso aí, 20 de janeiro de 2025, feriado na cidade do Rio de Janeiro, mas eu estou aqui na Labuta e mesmo assim arrumei um tempinho para vir aqui falar do Flusão com vocês, porque o fim de semana foi muito agitado, muita coisa acontecendo. Bom, gostaria de primeiro começar pedindo para vocês deixarem o like, né? Encaminhar o nosso vídeo aí em todas as redes tricolores que vocês tiverem, os amigos, vizinhos, colegas de trabalho, inimigos de trabalho, para que essa nossa resenha, o nosso conteúdo chegue a cada vez mais tricolores, beleza? Deixa o like, comenta aqui, interage com a gente, porque aí o YouTube entende que o vídeo é relevante e passa a recomendar para mais tricolores, beleza, galera? Então, tivemos o jogo, né, no último sábado do Campeonato Estadual, mais um resultado ruim, com o mistão do Marcão lá, né? Mas eu consegui ver algumas coisas positivas, né? A gente teve a estreia do Agostinho Canóbio, que foi bem, mostrou que é um jogador que tem realmente condições de agregar muito ao elenco do Fluminense. E aí eu vi uma galera reclamando da substituição dele. Ele foi substituído com 60 minutos de jogo, né? 45 do primeiro tempo, mais 15 do segundo. A galera reclamando que o Paulo Baia que tinha que ter saído. Pessoal, olha só, também concordo que o Paulo Baia não está agradando, concordo que o Canóbio estava bem no jogo, mas a gente precisa pensar na questão do planejamento. No ano passado, a gente atropelou, digamos assim, o planejamento por causa da Recopa. A gente tinha que ganhar a Recopa, não tinha outra saída. E aí, por conta disso, a gente acabou atropelando o planejamento e deu no que deu. O time se arrastou a temporada inteira, fisicamente falando, jogadores se machucaram à torta e direito, e aí acabou que um jogo, na verdade 2 jogos, né, a Recopa, comprometeram o nosso ano inteiro. Concordo que teve muitas outras situações, né, de incompetência, erros de planejamento, mas esse foi um. Então, assim, vamos ter paciência com essa questão aí das substituições. O Marcão tem lá a questão da minutagem que ele está respeitando, e eu acho que é muito importante isso agora. Por outro lado, a corda está esticando no Campeonato Carioca, né? Daqui a pouco começam os clássicos e só os 4 primeiros se classificam para as semifinais. O time titular do Fluminense, quando entrar, vai precisar dar uma resposta, vai precisar ganhar os clássicos aí, se quiser se classificar, né? Bom, falando sobre o jogo em si, tivemos aí a atuação do Paulo Baia, que irritou muita gente. Eu concordo que ele é um bagrezinho, né? Mas é um bagre que eu acho que, jogando no time principal, com os jogadores melhores, eu tenho esperança de que ele possa render alguma coisa a mais, né? Porque ele é um cara insinuante, é um cara que parte para cima. Agora, precisa aprender a bater escanteio também, né? Porque todos os escanteios ele bate rasteiro no primeiro pau. Ele tem que pelo menos conseguir jogar lá no meio da área para algum zagueiro vir do alto tentar a testada, né? O time do Fluminense melhorou em relação ao jogo contra o Volta Redonda. Melhorou. Não quer dizer que jogou bem na minha visão, mas melhorou. Conseguiu fazer algumas jogadas fluírem. O Nonato, que foi muito mal no jogo em Volta Redonda, foi um pouco melhor, mas assim, perdeu 2 gols que não pode perder, né? E ainda teve um terceiro gol que ele chutou de fora da área, um bom chute, contando com uma boa defesa do goleiro. Pensando nisso, a gente vai chegar à conclusão que o Fluminense conseguiu criar algumas chances de gol dentro desse jogo. Teve uma também que, após uma grande jogada do Riquelme Felipe, o Luan Brito entrou cara a cara com o goleiro, chutou em cima do goleiro. Tinha o gol todo para chutar, mas resolveu chutar em cima do goleiro. Bom, como eu disse, criamos algumas chances. Ah, você está passando pano? Não, estou tentando ver o lado positivo das coisas. Realmente está muito aquém do que a gente merece que o Fluminense apresente, mas temos que pensar que essa questão de pré-temporada, jogadores sem ritmo, jogadores sub-20. Tivemos também mais uma boa atuação do Wallace Davi, tá? O Freitas, eu tenho gostado bastante dele. Inácio também gostei dele. Ignácio, né? Também gostei bastante dele. E até o Vitor Hugo, que eu não gosto, né? O jogador de Série D, como diz o Fita Flu, fez um papel, digamos assim, decente ali na lateral, né? Então, o time precisa ir se ajustando, os jogadores precisam ir pegando o ritmo. Agora, a galera titular, como eu disse, quando entrar vai precisar dar uma resposta. Bom, e as coisas não pararam por aí, né? As notícias do fim de semana não pararam por aí. No domingo, ontem, o Fluminense foi anunciado, o Vilela Viajante Tricolor falou aí e tudo mais, depois o Vitor Lessa confirmou, o retorno do Kaique Almeida. Rapaz, eu que tanto falei do absurdo que foi ele ter sido vendido por apenas 1 milhãozinho de euros ou dólares lá para o Watford da Inglaterra, ele não se adaptou e voltou. Pô, mas o cara vai lá para a Inglaterra, não se adapta? Como é isso? Algumas informações que chegam até nós aqui
Dizem que ele é um John Kennedy da zaga, um jogador com muito potencial, seleção de base, canhoto, mas fora de campo costuma ter problemas. Mas sempre tinha problemas aqui, e por isso ele foi vendido barato lá para fora, e aí agora ele volta novamente. Será que os problemas que ele tinha, ele vai continuar a ter? O que foi veiculado é que o staff do jogador acredita que aqui no Fluminense é o melhor lugar para ele retomar a carreira dele. Ele volta para o Fluminense sem custos e o Fluminense com 50% do valor do passe dele, né? Em definitiva a transação. Então, tecnicamente, o Fluminense vendeu para o lado de fora apenas 50% por 1 milhão. Aí é bom negócio? Para o jogador continuar servindo o Fluminense, pode parecer que sim, né? Volta para jogar o Sub-20. E se ele se destacar no Sub-20, vai ter oportunidade no profissional. Lembrando que a gente gastou uma grana no Freitas, que é o zagueiro canhoto que a gente estava procurando para o elenco, né? Vamos aguardar, vamos ver se ele vai ter oportunidade, porque no Fluminense também tem isso, né? O cara é seleção de base e tudo mais, vem ali, mas chega na hora da oportunidade no time profissional, não consegue engrenar. Eu torço para que dê certo, né? Para que ele reencontre o futebol dele e tudo isso beneficie unicamente o Fluminense. Se ele vai se recuperar ou não, eu acho que é parte do processo, mas a prioridade tem que ser ele servir bem o Fluminense. E falando em janela de transferências, a última bomba que saiu aí foi que Fluminense e Rony se acertaram e Rony vai chegar ao Fluminense, pagando aquela pequena fortuna que foi divulgado, será? Pagando aquela pequena fortuna de salário. Galera, eu acho o Rony um bom jogador, tá? Eu acho que é um jogador que se encaixa bem no time do Fluminense. Ainda mais se o Cano não voltar, né, digamos assim, é um jogador que vai reforçar ali. Eu prefiro até ele atuando como segundo atacante do que como centroavantão lá, né? Mas se for por esse salário todo, eu acho que fica um pouco pesado. Bom, agora é torcer para dar certo, né? Torcer para o Rony ser o melhor Rony que teve aí. Ele veio de anos muito consistentes no Palmeiras, né? É o jogador com mais gols na história do Palmeiras em Libertadores da América, isso não é pouca coisa. Teve um ano um pouquinho aquém ano passado, sim, reserva, mas mesmo assim participou de 50 e tantos jogos. Então, assim, melhor do que os que a gente contratou para 2024, né? É um jogador que pelo menos joga, um jogador que parece que não tem um histórico de lesão tão extenso assim. E é um jogador que costuma ser decisivo. Às vezes uma mudança de ares faz o cara reencontrar a melhor forma dele, né? Vamos ver como vai ser. O que me preocupa é agora com essa questão da miocardite do Ganso. Como é que a gente vai se virar, né? Lima vai jogar por ali? O Lima é esforçado, o Lima é um jogador muito útil, mas na minha visão ele não é um cabeça pensante, digamos assim. Pela ordem natural das coisas, era para ser o Renato Augusto, né? O substituto do Ganso. Será que o Mano vai dar uma chance a ele? O que eu fico incomodado é como o cara não consegue fisicamente melhorar e se encontrar, né? Pô, o cara é profissional, vive disso, não é possível que ele teve um ano passado inteiro, um ano para se condicionar fisicamente para poder jogar. Se ele não aguenta jogar 90 minutos, que aguente jogar 45, então de repente a gente fazer um primeiro tempo com o Renato Augusto, segundo tempo com o Lima, de repente quebrando o galho por ali, ou inverter, Renato Augusto entrando no segundo tempo. O que eu acho um absurdo é um jogador de futebol profissional, com toda a preparação física e toda a estrutura que ele tem a dispor, não conseguir entrar em forma para jogar, para exercer a profissão dele. Então, Renato Augusto ficou, Renato Augusto é o nosso camisa 7, Renato Augusto ganha um ótimo salário, está na hora dele se provar digno disso, né? É a minha visão. Não estou dizendo que eu colocaria o Renato Augusto nessa função do Ganso. Será que o Isaac vai conseguir segurar o Rojão? Eu achei que nesse último jogo, quando o Riquelme Felipe começou no banco, o Isaac teve um pouquinho mais de destaque, buscou um pouquinho mais de protagonismo, buscou as jogadas. Então, não sei o que o Mano está pensando. Eu acho que nesse princípio ele vai de Lima, o que, repito, não é a minha escolha preferida. Assim como ele está desenhando um time titular com o Martinelli de meio de campo, de primeiro homem de meio campo, ao lado do Hércules. Também não seria a minha escolha. Eu preferia colocar o Facundo Bernal junto com o Hércules no meio de campo. Martinelli é banco, Nonato é banco e vamos para cima. E aí tem essa questão aí do camisa 10. É lógico que nenhum camisa 10 vai ser igual ao Paulo Henrique Ganso, mas a gente precisa de alguém que minimamente consiga fazer a função parecida ali com o que ele faz. Riquelme Felipe é esse cara? O Marcão está colocando ele para jogar de ponta direita. Eu já falei aqui em outro vídeo que eu não gosto disso. Eu queria ver o Riquelme Felipe
mais livre no meio de campo ali para circular e poder aproveitar toda a criatividade dele sem estar espremido na lateral do campo. Bom, galera, é isso. Semana iniciando, Flusão cheio de novidades e a gente segue atento porque aqui é pelo Flu, galera.